o significado de água em João capítulo 3, versículo 5. Vamos ler este versículo. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Eu li do versículo 5 ao 7 do Evangelho de João, capítulo 3. O Senhor Jesus estava falando com um homem chamado Nicodemos. Ele era um príncipe entre os judeus, ele era um ensinador. Não hesitamos em afirmar que a água no versículo citado não se refere ao batismo. No mundo religioso é ensinado e geralmente aceito que o batismo é o meio comum de regeneração. Esta é uma afirmação totalmente destituída de evidência bíblica. Água, em João capítulo 3, versículo 5, é uma expressão figurativa, frequentemente usada nas Escrituras como um símbolo claro da palavra de Deus aplicada à alma, em poder pelo Espírito de Deus. Uma referência a outras Escrituras do Novo Testamento mostrará isto de uma maneira muito clara. Compare a expressão que temos considerado em João capítulo 3, versículo 5, nascido da água, com Tiago capítulo 1, versículo 18, onde lemos: por sua própria vontade nos gerou pela palavra da verdade. E também 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que diz: nascido de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Finalmente, podemos ler Efésios capítulo 5, versículo 26, onde encontramos a água definitivamente indicada como a palavra na expressão lavagem da água pela palavra. Esses textos são bastante claros. A água também purifica, portanto, pelo uso do símbolo, fica mais claro do que se tivesse sido simplesmente dito nascido da palavra. Inclui o efeito produzido bem como instrumento usado por Deus nisto. O início de todos os seus caminhos conosco em graça. O Espírito Santo aplica a palavra à consciência e por esta poderosa operação da graça soberana, nós realmente nascemos de novo. O salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Salmo capítulo 119, versículo 9. Aqui novamente temos o efeito em nós do poder da palavra, que resulta na purificação dos nossos pecados. Vamos ler uma passagem no livro dos Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça,
pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Acabamos de ler apenas 9 versículos da Palavra de Deus. E nestes 9 versículos, temos uma explicação ampla com todo o detalhe relevante sobre como uma pessoa pode ser salva. Isto, ouvintes, é interessante. Apenas 9 versículos são suficientes para apresentar para um pecador sedento, querendo saber como pode ter a certeza da salvação. Apenas em 9 versículos da Bíblia esclarece muita coisa. Assim nós vemos que Deus não deixou uma salvação complicada para o pecador tropeçar e se frustrar e desanimar-se. Não. Começando, a passagem declara a situação do pecador, estando mortos em ofensas e pecados. Indica que há forças malignas no mundo que tendem a influir o pensamento das pessoas, opera nos filhos da desobediência. E nós reconhecemos que é fato. Muita coisa, até na sua vida, pode atrapalhar o seu empenho de se salvar. Mas aqui vem grande esclarecimento. Fica bem estabelecido. Enfim, quem é que precisa ser salvo? Talvez os ouvintes saibam, todos. Mas por quê? Por que todos realmente andam nos desejos da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, são por natureza filhos da ira, como os outros também. O nosso assunto já no 3º versículo torna-se extremamente solene. Quando esclarece da tendência natural do pecador de aprontar, diz que realmente por natureza são filhos da ira. Nós precisamos fazer uma parada aqui. E o ouvinte, o pecador, tem que abrir o olho. O que significa serem filhos da ira? Simplesmente pecadores sujeitos
a ira de Deus. Alguém diga, mas a gente não usa muito essa palavra, ira. É o castigo, o furor de Deus. Ou se alguém pensa que pode viver como quer, aprontar, mentir, roubar, cometer a imoralidade, talvez você esteja pensando, mas o que a gente vai fazer? Bom é consultar uma passagem como esta, para se flagrar da seriedade da sua situação. Eu espero que todo ouvinte saiba que eu mesmo não falo como alguém que fosse diferente, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Eu me lembro de como eu era, o rapaz que eu era em tempo de novo, e não tenho saudades daquilo. Mas, meus ouvintes, vamos ver o início do versículo 4. Eu realmente tirei uns minutos para comentar na situação do pecador, filhos da ira, sujeitos à ira de Deus. Sujeitos, no caso de morrer, a se erguer os olhos no inferno. Talvez os meus ouvintes estejam dizendo, mas que quadro negativo que o homem aí está apresentando. Mas me acompanhe. O que diz agora no versículo seguinte? Duas palavras no começo. Mas Deus. Mas Deus. Aqui surge algo interessantíssimo. Mas Deus. Ouvintes, duas coisas Deus não quer. Uma, que você vive a sua vida apontando no seu pecado. Dois, Ele não quer que você se encontre no tormento eterno. Então, mas Deus, temos algo diferente agora. Temos algo bem interessante agora. O que vamos encontrar nessa passagem? O que este versículo vai trazer para nós? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Deu para entender alguma coisa? Sim. Pelo seu muito amor com que nos amou. Temos agora o privilégio de apresentar um Deus de amor, de muito amor, um Deus de misericórdia. Mas então você diz, então Ele não vai enviar os pecadores para o inferno? Vamos devagar. Será que Deus pode tolerar o pecado e dizer, isso aí não é nada? Tem um cantinho no céu para ti? Um santo Deus podia fazer isto?
Olha, ouvintes, ele não seria santo e nem seria o verdadeiro Deus se ele abrisse mão do pecado. Não. Mas o que encontramos aqui? Muito amor. Oh, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pense nisso, ouvintes, seu muito amor, com que nos amou. O ouvinte pode dizer, mas então amplie isso aí para nós. Mas a própria passagem amplia. Estando nós, isto é, gente já salva, lendo essa carta, nós ainda mortos em nossas ofensas. Tá entendendo? É gente que não foge da realidade do seu pecado, gente que chegou a simplesmente se convencer e aceitar a seriedade do seu pecado, que até mortos estavam em pecado. Mas como mortos? Mortos para com Deus, distanciadíssimo de Deus. É a situação. Pode haver uma certa religião, mas se o assunto do pecado não é tratado, a situação é esta. Estando ainda mortos em nossas ofensas. Posso fazer um pequeno desafio aos ouvintes? Vamos partir para a realidade. É esta a sua situação neste momento? Morto em suas ofensas? É sério? Mas aqui vemos pessoas que aceitaram isto. É importante quem quer se salvar, é importante que reconheça a sua necessidade, seu perigo, a seriedade. Não é que vai poder se lembrar de pecado após pecado durante a sua vida, mas que reconheça, eu sou um pobre pecador perdido. Veja o que diz, meus ouvintes. Estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou você diz, eu não entendi. Não é tão difícil. Não é tão difícil. O que acontece no momento que um pecador se salva? O que acontece? É complicado a pessoa se salvar? Não mesmo. Não mesmo. Uma vez que reconheça a seriedade da sua situação, a sua inoperância, isto é que não tem condições de salvar-se a si mesmo, não pode apresentar nada a Deus que ajude. Veja aqui. Pessoal, reconhecendo-se mortos em suas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Você diz, eu não entendi nada. Depois diz, pela graça sois salvos.
pela graça sois salvos. Meus prezados ouvintes, a salvação é de graça. Não custa nada. Mas alguém diz, explica mais. A própria palavra explica. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é que você pode ser salvo? Importante é reconhecer a sua necessidade, como essa passagem explica tão bem, em linguagem simples. Importante também que você tenha um sincero desejo de ser salvo. Há pessoas que sabem que precisa ser salvo e até pode saber mais ou menos como se salvar, mas não se salvam. Eu espero que meus ouvintes hoje, pelo menos alguns, reconheçam que precisam ser salvos. Entendem que há salvação. E que têm um desejo de serem salvos. E mais, que têm um desejo de serem salvos já. Hoje de noite. Você pode estar pensando, não, mas é mais para frente. A salvação da sua alma é prioridade número 1. Número 1. Não convém viver mais um dia em seus pecados. Independente do perigo, que é sempre presente, de partir para a eternidade inesperadamente e encontrar-se na perdição eterna. Não, o nosso assunto é muito importante. O que nós lemos aqui sobre a salvação é interessantíssimo. Pela graça sois salvos. O salvo daí é unido no momento da sua salvação. Uma união é formada entre o salvo e o ressurrecto Senhor Jesus Cristo no céu. Isto é preciosíssimo. Unido ao Senhor Jesus Cristo. E sabe que tem uma parte do versículo que pode ser um pouco difícil. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você diz, não, eu estou em casa. Eu estou no meu apartamento. Como que pode dizer assim? Nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabe o que é? A pessoa que recebe ao Senhor Jesus Cristo, a certeza daquela pessoa estar no céu com Cristo é como se já estivesse. Você diz, isso é demais. Pode ser, mas é a verdade. A pessoa que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, a sua certeza do céu é como se já estivesse lá. O que diz a mais? O que vai acontecer lá? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. É possível que alguns ouvintes, nesse momento, não vão se interessar muito nisto, mas
é um versículo que ajuda qualquer um que quer dar atenção aos detalhes, que leva toda a eternidade para Deus demonstrar para os salvos já no céu as abundantes riquezas da sua graça. Eu sei que eu estou levando o assunto para muito longe, mas o assunto merece que seja comentado essas tremendas realidades. Mas eu vou concluir. Eu vou concluir como essa parte da passagem conclui. Porque pela graça sois salvos. Pela graça, não paga, não é em contrapartida de obras suas ou sacrifícios seus. É de graça. De graça, preço pago pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Como que eu me salvo? Por meio da fé. Que é isto? É uma confiança total da parte do pecador perdido na pessoa do Senhor Jesus Cristo que por ele morreu. É uma grande realidade isto. E a pessoa recebe o dom de Deus. Imagine. Oh, pense nisto. Imagine. Não vem das obras, diz mais uma vez, para que ninguém se ilude. Não. Ninguém pode dizer, parabéns para mim, eu consegui me salvar. Não. Graças a Deus, na misericórdia de Deus, Ele me salvou. Quando, na qualidade de pecador perdido, eu o recebi, como aquele que por mim tinha morrido, meu Salvador, todo suficiente. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?